Vamos lá, né? Vamos saber hoje o que são, né? Os legendários. Eu achava que era só aquele programa lá, né? Do Mion, que tinha na Record. Tinha o Hulk verde, né? Tinha o cara lá de toalha. Qual era o nome dele mesmo? Blade? Blade de toalha. Só. Tinha outras coisas também, que eu não lembro mais. Já paguei isso no meu HD, no meu SD. Vamos lá. O que são os legendários? Eu tenho uma ideia do que seja, mas vamos ver. Vamos discutir sobre isso hoje. Pablo Marçal, Thiago Negro, Elié. Putz. O cara já começa o vídeo Tudo que com descia eu já dava de Pablo cara. Marçal e Primo Rico. Será que isso vale a pena mesmo? Acho que não é coisa boa isso não, hein? É só um pressentimento, é só um pressentimento. Neymar Pai. Esses são alguns dos Putz, famosos que participaram de eventos do Legendários, um putz, movimento que vem legendário. chamando a atenção nos últimos meses. Criado na Guatemala, o movimento promove experiências que são consideradas transformadoras para seus participantes. No vídeo de hoje, vamos entender o que faz esse grupo e como são essas experiências que vêm dividindo opiniões na internet. Aí, E ó, o aí galera, canal tudo certo com do vocês? Eu sou o brother Lucas aí. Filos e esse Sigam canal é aí o Planeta Novo. Se canal você não dele. conhece o canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tá, bora pro vídeo. Bom, Vamos o pro movimento vídeo. Legendários que tá chamando a atenção agora, né, na internet, é agora que ele tá realmente virou uma pauta grande, né? Ele foi criado há quase 10 anos, em 23 de julho de 2015, na Guatemala. O criador é o pastor Shep Tupso, de uma igreja chamada Casa de Deus, e esse movimento começou com a missão de restaurar a identidade masculina cristã e promover uma conexão mais profunda entre os homens e Deus através de experiências que Era restaurar a masculinidade cristã. Ah, onde vai começar, né? Já estamos começando errado. Um monte de cara barbudo, hétero, suado, juntos numa montanha, tomando banho junto, dormindo junto, fazendo tudo junto. Mano, pra mim isso não é um esporte. Pra mim isso é uma coisa gostosa. Ele gosta. Quer dizer, tem ser transformadoras. Essas experiências, então, segundo a descrição do próprio site, né, que consta na missão do Legendário, são feitas para levar os participantes a encontrarem a melhor versão de si mesmos. Então, o que são os legendários, né, galera? O que é os legendários? Eu acho que o certo é o que são os legendários, já que é no plural, né? Não sei. Será que eu sou louro, mas eu sou burro? Legendários é um movimento que busca a transformação de homens. Ih, lá ele. Famílias e comunidade por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Desenvolvemos o herói de cada família. Uma declaração que temos como legendários é de que somos homens inquebráveis diante do pecado, mas quebrantados diante de blá 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 blá. Um dos objetivos é devolver o herói a cada família, além de incentivar a liderança masculina baseada em princípios cristãos. Bom, o primeiro evento do Legendários teve 109 participantes e foi com uma das principais atividades do grupo, a principal na verdade, que é o chamado TOP, que significa Track Outdoor de Potencial. Nesse evento, então, os participantes ficam 72 horas em meio à natureza, fazendo atividades como trilhas, caminhadas em silêncio, momentos de oração, meditação e também preleções bíblicas. Durante todo esse tempo eles ficam sem comunicação, então a pessoa não pode levar celular ou nada do tipo até. Inclusive eu conheço... Só homens, né? Somente homens numa montanha. Tipo Brokeback Mountain. Só que com muito mais sexo do que no filme. Que participaram, já vi um pessoal que eu sigo no Instagram e tal, postando só pra avisar que nos próximos dias estarei off, então pra ninguém se preocupar e tal, então as pessoas não podem levar nada, ficam totalmente ali em um estado de retiro, né, então eles só levam itens essenciais, né, não é que não podem levar nada, né, claro que precisam de alguma coisa, né, como comida, por exemplo, obviamente, como barracas também, e uma bíblia que é obrigatória. No site do Legendários, o top, né, e um bom KY, né? É sempre bom levar na bolsa, né? Nunca se sabe quando vai dormir com o amigo.
Nunca se sabe. A atividade Nunca se principal sabe. que eles têm é descrito dessa forma. Um desafio físico, mental e espiritual em sua vida, onde você vai romper com tudo que te prende e você aprenderá a desfrutar o caminho, lutar suas batalhas certas e desenvolver seu potencial máximo para chegar ao seu nível 10 e se tornar o herói caçador que toda a família precisa. E vale a gente destacar também que os participantes são instruídos a não contarem para os outros os detalhes do que acontece. Então o que a gente tem é alguma É coisa tipo um assim, clube meio- da luta. Não, não é tipo o Clube da Luta, não. Isso é tipo Banho dos Campeões. Que eu já participei de alguns. E apenas campeões. Nada de mulheres. Apenas homens e campeões tomam esse banho. Um banho saudável, um banho gostoso, um banho íntimo de passamos sabonete nos corpos sarados e suados do outro, mas apenas homens. E não é gay, isso não é gay, tá? Não é gay, não. Porque não tem beijo na boca, é proibido o beijo na boca. Outras coisas são permitidas, tudo é permitido. Menos beijo na boca. Porque isso é muito gay. Não mas se é aquela fala coisa sobre. de não, a gente vai fazer uma coisa aqui, mas fica. Eu acho que Fica aqui, isso né? ajuda a instigar, tipo assim, tu chega pro teu amigo e fala, pô, fui nesse Legendários aí, daí o cara, e como é que foi lá, 72 horas? Não... Mano, não posso Foi falar, assim, ó. mas foi transformador. O cara É. já fica instigado a falar, pô, será que vou pra ver como é que é? Dá uma curiosidade, né? É. Então isso é realmente uma das coisas que acontece nos Legendários, né? Eles têm essa instrução de não dar detalhes do que eles fizeram nesses dias, mas a gente sabe que tem essas atividades. Bom, como a gente falou, o início do movimento foi na Guatemala e ele começou a aparecer no Brasil lá em 2017, então também já faz alguns anos. O primeiro top, essa primeira atividade, aconteceu em novembro de 2018, organizada por uma equipe de Balneário Camboriú, que inclusive é a cidade. Tinha que ser Balneário Camboriú, né? Tinha que ser a... o estado mais amaldiçoado que existe, Santa Catarina. Cara, tá, vamos recapitular. O nome deles são Legendários, são um bando de cara de meia idade que sobem uma montanha sozinhos, apenas homens, em busca da recuperação da sua masculinidade. É isso, né? Os caras se esforçam muito pra não dar o c, né, mano? Se esforçam muito pra não dar bundinha. Por que apenas não dá? Porque a pessoa apenas, o cara apenas não dá a bundinha. Dá o c, cara. Não dói. Quer dizer, dói um pouco. Se não tiver um carinho, uma lubrificação, sabe? Aqueles vidrinhos assim. Compra na farmácia, compra uma camisinha. Vai lá, dá uma vez, vai doer. Tá? Na primeira vez pode doer. A segunda vez também pode doer. A terceira vez, a terceira vez é divisor de águas. Que é aí que o homem decide. Eu gosto mesmo disso, eu gosto mesmo de dar o cu. Ou então, não, acho que eu não gosto de dar o cu, não. Acho que eu não vou dar o cu. Meu negócio é mulher, só mulher. Mesmo que sejam algumas mulheres com pênis. É fácil, cara. Não precisa subir uma montanha, velho. Deixar tua mulher preocupada. Vai cair de lá, pode morrer, deixar o filho pra mulher cuidar sozinha. Legendário, coisa de loser. Fracassados. Se encontra Velho aqui, orgulho, né? fracassado. A Velhos gente, não foi a gente fracassados. Não foi a que gente. organizou esse evento, mas foi aqui na nossa cidade. E desde então o movimento foi crescendo bastante. E hoje o Brasil tem o segundo maior público do Legendários, com mais de 10 mil participantes até o momento. O Brasil é sempre o segundo. Vocês já repararam nisso? Sempre quando tem uma notícia ruim, ou uma escala de qualquer coisa ruim, tipo, seja o país que tem mais analfabetos, ou que tem mais pessoas fodidas na marginalidade, ou qualquer tipo, o Brasil é sempre o segundo, né? Maior país de qualquer coisa, qualquer merda, assim, qualquer coisa ruim, o Brasil é o segundo maior. Sempre são os Estados Unidos, depois é o Brasil. Ou é a China, e depois os Estados Unidos e o Brasil. Nós somos. Nem para ser o pior país do mundo somos capazes de ser.
ficando atrás justamente da Guatemala. E pra gente ter um panorama geral do tamanho do Legendários, né, eles já passaram por 70 cidades, atraindo mais de 50 mil participantes. Em março, inclusive, teve seu primeiro evento na Europa, em Portugal, e em maio, já agora, nesse próximo mês, está marcada a estreia do grupo no Japão. Então ele está conseguindo chegar em vários continentes também, né, tá crescendo. Bom, aqui no Brasil... É muito fácil tomar dinheiro de velho, né, mano? De vendo qualquer merda, coloca criptomoeda, coloca 3 palavrinhas mágicas: religião, criptomoeda e masculinidade. Que qualquer velho de meia idade, opa, é isso que eu vou deixar minha mulher e vou com os mano. Esse é o Acontecem papo. eventos legendários em pelo menos 10 estados, todos do sul, do sudeste e do centro-oeste, então ainda não chegou em todas as regiões, né? Vamos ver se isso vai acontecer, mas no momento Aqui no tá norte não chega não. Aqui no norte, aqui há pessoas com o mínimo de consciência e inteligência. Aqui não chega, porque essas besteiras de solista. centralizado nessas regiões, e o custo para participar de um top, que essa é a principal atividade, varia muito, indo de R$450 a R$81 mil. Assim, eu achei essa informação, eu também fiz o roteiro, que tal, fiz a pesquisa, eu achei essa informação dos R$450 em algumas matérias que falam sobre o grupo, até fontes confiáveis, mas em todo o resto, assim, que eu vi, e também no site do Legendários, que tem as próximas atividades que eles têm, as que estão marcadas já, né? Claro que não são só aquelas, mas as que constam no site, os mais baratos são de 1.500. Então, se alguém aí que já fez, ou às vezes está mais por dentro, né, faz parte do grupo, pode detalhar aí pra gente se realmente 1.500 nessa merda, nem ou tem fudeu. outros 1.500 valores, pra dar o atualiza cu. a gente aqui embaixo. 1.500 pra eu dar o cu lá em cima da montanha, mas jamais, mano. Jamais. Eu dou de graça aqui em terra firme, tranquilo. Por que tanta Meu diferença brother. entre os valores, né? Tudo depende do tipo do evento. Por exemplo, as inscrições para o Top Pantanal, que aconteceu no dia 9 de abril, custaram 81 mil cada, então foi esse valor mais alto. Assim como a do Top Rio de Janeiro, que inclusive atraiu a participação de alguns famosos. Mas há eventos menores com valores Mano, menores. tudo que tiver primo rico e... Quem é que tá armado? Pai do Neymar. E quem foi o outro mesmo? Primo rico, pai do Neymar e... Ah, tá, o Pablo Marçal. Caralho, como é que os caras... são 4 coisas que velho gosta de gastar dinheiro, né? Religião, masculinidade e qualquer coisa que envolva Neymar, Primo Rico e Pablo Marçal. Por isso o movimento já conseguiu atrair pessoas de todas as classes, então não é uma coisa voltada para uma classe só. Bom, o Legendários também tem outros eventos, não só o Top, né? E um deles é o REC, a abreviação de Reto Extremo de Caráter, que visa reconectar Reto? Eu ouvi a palavrinha reto? Eu sei em que reto. homens a eles vão sua entrar. identidade original projetada por Deus, e também acontece em 72 horas na natureza. Eles também fazem experiências voltadas para pais e filhos, eventos de empoderamento matrimonial e algumas ações comunitárias, como visitas a comunidades carentes, doações, esse tipo de coisa. Bom, e uma das principais dúvidas que as pessoas têm em relação a Legendários é se o grupo é de alguma igreja. Bom, como a gente falou, ele foi fundado por um pastor, mas o grupo em si não está vinculado a uma igreja específica. Então a resposta para essa Sempre um pergunta é pastor, que né? não é Sempre de um uma igreja, pastor. mas os eventos que acontecem muitas vezes Sempre um são pastor. realizados por alguma igreja, porque alguém tem que realizar, funciona meio que numa espécie de franquia, então alguém tem que pegar ali, né? E geralmente é a igreja evangélica, né? Na maioria das vezes igrejas Sempre evangélicas, evangélicos, inclusive sempre o que aconteceu na evangélicos, semana passada sempre aqui em Balneário foi neopentecostais, feito o pela Igreja câncer Embaixada, do que é uma Brasil. igreja evangélica, então assim, não é de uma igreja específica, mas o evento que você, por exemplo, se você for participar um dia, muito provavelmente vai ter sido organizado por uma igreja da cidade que você estiver. E também, no geral, o grupo tem a fé cristã como um dos seus principais... Tu acha que... Olha o naipe desses caras, mano. Esses caras que vão te ensinar masculinidade, na moral. Caralho, quem é que dá 80 pau pra dar o cu lá na ponta da montanha, mano? Ter otário pra tudo, né? Todo dia sai o otário e o esperto. Mas acho que sai muito mais otários do que espertos. Inclusive, eles se referem a Jesus Cristo como o legendário número 1 e incentivam os E ainda coloca... Jesus não tem nadíssimo a ver com isso, mano. Jesus deve estar olhando lá de cima falando: Vocês estão falando, colocando meu nome para ganhar dinheiro? Como todas as igrejas evangélicas? A maioria, pelo menos. Que ódio, né, mano?
Que ódio. É sempre a mesma coisa. É colocar Jesus, Pablo Marçal, pai do Neymar, primo rico, masculinidade e homem. Só faltou hashtag anti-woke. Aí sim, o inferno Um existe. dos pontos que tá fazendo o Legendário chamar ainda mais a atenção é justamente a participação de alguns famosos, né? Como os que a gente falou naquela introdução. Por exemplo, o Thiago Nigro, né? O famoso primo rico aqui do YouTube, que dá dicas de responsabilidade financeira, investimentos, inclusive sempre está envolvido em polêmica aqui também no nosso canal. Ele descreveu a participação dele em um desses eventos, né, em um top, como a experiência mais intensa e de transformação espiritual que ele já teve na vida. O Pablo Marçal, outra figura polêmica, também empresário, coach, foi candidato à prefeitura de São Paulo também, sempre marca presença aqui nos vídeos do canal. Ele participou na edição do Legendários nos Estados Unidos, em janeiro. O Neymar pai também compartilhou alguns registros ali de um evento que ele participou. E recentemente o Eliezer, que é um ex-BBB, chamou a atenção também ao participar de um Legendários. Nunca é ninguém gente fina, né, mano? Nunca é, sei lá, o Chorão Charlie Brown Jr. participou, nunca é. Kurt Cobain participou, nunca é um cara legal. Já tenha se matado, quer dizer, não. Isso foi pesado. Sei lá, nunca é um cara legal. Nunca é, sei lá. Quem é um cara legal? Rogério Skylab, nunca é. É só otário rico. Levando até a sua esposa, que também é ex-BBB, a VTube, né, que também é muito grande aqui no YouTube, a se pronunciar. Bom, nesse caso do Eliezer, ele disse que participou de um dos eventos legendários em agradecimento à cura do Ravi, que é o seu filho, que passou 19 dias internado com um problema grave no intestino. Então foi um agradecimento por ele ter conseguido se curar do problema que ele tinha. E depois de um pessoal fazer piada... Mas por que ele não agradeceu aos médicos? O que esses caras que sobem o pé da montanha têm a ver? Vai ser difícil, hein, chegar no final desse vídeo. Não pelo conteúdo, os caras do canal, aliás, sigam os caras, né? Eles estão resumindo muito bem pra todo mundo aqui, tá todo mundo entendendo, né? Eu não tanto, talvez não esteja entendendo tanto, porque eu sou meio burro, né? Sou tão loirinho, tão burrinho, alguém explica pra mim, porque eu não tô gostando muito desses legendários, hein? Será que eu sou muito burro? Será que o problema sou eu? Também fazer algumas críticas ali por ele ter participado, ele disse o seguinte: não deboche nem critique a fé do outro. Fé se vive, fé transforma, fé não se explica. E a VTube, que é sua esposa, que não participou, né, porque os eventos mais são voltados para os homens, que disse o existe. seguinte: o Legendário não é só sobre o homem, é sobre uma transformação para sua família, as esposas unidas daqui orando por eles, e eles lá por nós, e Deus no controle de tudo. Bom, mas não só famosos estão chamando a atenção por participar do Legendários, os políticos também já aderiram a esse movimento. De duas leis estaduais, né, Paraná e Mato Grosso, tem esse dia em homenagem ao grupo. O primeiro desses projetos foi apresentado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, pelo vereador e pastor Sérgio Nogueira. Essa lei então instituiu o dia 19 de maio como Dia do Legendários, um dia descrito como dia para celebrar o movimento que tem levado a formar homens inquebrantáveis diante do pecado, segundo o texto do projeto. Já em Cuiabá, o vereador Luiz Fernando Amorim considerou a lei uma homenagem aos homens que vêm resgatando os princípios masculinos bíblicos. E até mesmo em cidades que ainda não existe essa lei, os legendários começaram a ser recebidos pelas prefeituras, que muitas vezes se colocam ali à disposição para eles. Por exemplo, em Divinópolis, que fica em Minas Gerais, o prefeito Gleidson Azevedo tomou posse usando a roupa dos legendários, né? inclusive recebeu muitas críticas por conta disso e rebateu dizendo que quando é de Deus, começa a perseguição. Bom, e seguindo essa linha também, muitas pessoas estão comentando sobre a relação do Legendários com pessoas consideradas importantes, digamos assim, com algum tipo de poder, de influência, e como tá virando também meio que um lugar para fazer negócio. Por exemplo, os retiros, eles podem ser organizados também dentro de eventos privados, como um que aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, em janeiro, chamado O Poder do Network. Esse evento, então, era um evento privado que também contou com as experiências do Legendários. Os participantes, então, fizeram as atividades do grupo e depois participaram de uma conferência. Naquela ocasião, 15 pessoas palestraram, incluindo o próprio Pablo Marçal, o Dave Leonardo, que é pastor, o Thiago Brunet, que é coach, o Joel J, empresário e ex-nadador, e também o fundador do Legendários, o Chepe Putzo, que além de pastor, é graduado em administração e mestre em marketing. Bom, esse daí vai ganhar de... O cara é pastor, marqueteiro e trabalhou como... estudou ADM. O cara vai ganhar... Já está ganhando dinheiro em cima de trouxa, né? Já está. Não tem como dar errado. Pastor, administração e marketing. Bilionário. Seja bilionário. É só fazer essas três coisas.
essas pessoas que que uma delas têm vai dar muitos dinheiro? seguidores nas redes sociais, E como a as gente três viu, juntas? com certeza ali ajudam a atrair O cara, o cara colocou uma manopla, pegou as pedrinhas. Administrador, pastor, marqueteiro. Eu vou ser milionário! É isso, né? Acho que é isso. O canal dos caras, bem legal. Sigam eles. Espero que eles façam um bom conteúdo. Eu não conhecia esse canal. Não sei se eu indico, né? Vai que em canais, em outros vídeos eles estão falando bem de nazistas. Não sei, acho que não. Eles têm cara de serem caras legais, fizeram uma boa edição. Parabéns, galera aí. Sigam os caras. E é isso, né, galera? Acabou o vídeo. Sabe o que me deu vontade? De dar o meu cozinho. Meu cozinho assim. Um pauzão entrando no meu cozinho. Isso que deu vontade. E eu não vou dar o cozinho em cima da montanha, não. Eu vou dar o cozinho aqui na terra. Aqui em terra firme, que é mais seguro. Sou trouxa.